treinaram lá em Guayaquil agora há pouco. E nós vamos para lá com a dupla de Pedros. Tem que respeitar. Aliás, é o ano do Pedro, né? É Pedro Valência, é Pedro Henrique Torre, é Pedro Ivo Almeida, é o ano dos Pedros. Então, com vocês aí, Pedros, bem-vindo ao clube. Tudo bem, João? Muito boa tarde pra gente aqui, boa noite pra vocês aí no Brasil. Uma boa tarde pro xará aqui, o Pedro Ivo, essa overdose de Pedro, tem Pedro aqui, Pedro treinando nesse momento aqui atrás da gente no estádio Jorge Capel, é o estádio do Emelec. O Flamengo ainda faz a sua atividade. Tivemos, João, 15 minutinhos para acompanhar a atividade, mas 15 minutinhos ali, né, Pedro? Só para observar aquela rodinha de bobo, o pessoal treinando ali, no máximo algumas finalizações ali, aquele esquenta do preparador de goleiros com os goleiros do Flamengo, o Santos, o Diego Alves por ali também, o Hugo. O máximo para observar mais a movimentação, o clima, como é que a rapaziada tá. O Vidal com uma proteção ainda na perna direita, aquela perna que teve um trauma, teve que fazer uma drenagem, ficou até internado. Mas é o que a gente conversava durante essa semana, ontem também. O Flamengo vai ter os seus jogadores 100%, mas 100% para o momento dessa temporada. Não é aquele 100% zero bala. Ninguém tem 100% zero bala em outubro, depois de mais de 50, 60 jogos num calendário tão apertado. Mas pelo que a gente viu ali, todo mundo muito concentrado, muito bem. Flamengo preparado para essa decisão de sábado, com transmissão aqui da ESPN, Pedro. É isso, Xará, boa tarde, boa noite para quem está no Brasil, boa noite pessoal do clube, quem nos assiste, ao fã de esporte. 15 minutos ali para rodinha de bobo, para enganar bobo também, né? Não entrega muito, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além da observação. Vai entregar? Marcado para as 15 horas de Guayaquil, 17 horas de Brasília. Ele demora um pouco mais, em tese a previsão que a imprensa tivesse acesso ao estádio era por volta das 3 da tarde aqui do Equador. A imprensa não entra às 3 da tarde. A informação que a gente já consegue apurar é que o Flamengo optou por uma atividade um pouco mais intensa na academia do estádio Jorge Capel, da casa do Emelec aqui. Não era exatamente uma programação inicial, então há uma preparação ali com condicionamento, um trabalho na academia, um trabalho físico. Então, enquanto o Flamengo estava na academia, a imprensa do lado de fora. Quando o Flamengo vai a campo, sobe a campo, começa a sentir o campo e inicia de fato seu aquecimento, ali, rodinha de bobo, como a gente pode chamar, a gente tem acesso. E essa preocupação com o lado físico, ela diz muito sobre algo que a gente confere também durante aqueles 15 minutos, que é observar a movimentação do Vidal, aparentemente normal, observar a movimentação do Thiago Maia, aparentemente normal, a movimentação também de um Arrascaeta, sua pubalgia, aparentemente normal. Então, dá para ir um pouco além e observar. Há uma preocupação com o lado físico, mas ao mesmo tempo há também esses 3 jogadores treinando normalmente com o grupo. Ninguém poupado. 48 horas para a final, primeira atividade em campo oficial aqui no Equador. Então, a previsão, por enquanto, caso nada mude, os 3 jogadores sejam à disposição do Dorival. Imagino eu que para serem usados de início. Tinha uma leve preocupação. Aquela atividade para tirar do corpo ontem foi feita. A atividade hoje, aqui, repito, na academia, foi um pouco mais intensa para sentir a carga que eles poderiam administrar ou não. Hoje e amanhã tem mais um treino amanhã de véspera. Então acho que é a informação que dá para trazer aqui. Os 3 chegando, minha gente. Disposição. Por enquanto, 100%, como você falou, dentro do possível nessa temporada maluca do futebol brasileiro. Mas vai com todo mundo, Dorival. Vai com todo mundo, Dorival, é essa a expectativa. Então o Flamengo chegando bem preparado e o treinamento também no horário da partida, para sentir mais esse clima aqui de Guayaquil. Tem que sentir, hein? Tem que sentir. É um clima mais abafado mesmo, né? Abafado que a gente sente. Muita gente dizendo que esperava até mais calor, não está tão calor assim quanto o pessoal esperava, mas a previsão para sábado é de sol, um calor até mais intenso mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer. Amanhã mais um treinamento nesse horário aqui, no mesmo estádio, Jorge Capel, o estádio do Emelec. E aí depois tem um reconhecimento, aquele tradicional reconhecimento do gramado, da decisão. Isidro Romero Carbo, lá no estádio do Barcelona, onde vai ser a grande decisão. E aí depois entrevista oficial com o técnico Dorival Júnior. E pela terceira vez em 4 anos, o capitão Everton Ribeiro vai sentar lá como o homem da abraçadeira do Flamengo às vésperas de uma final de Libertadores. O Praz está aí, sabe o que é ser capitão de uma equipe, a importância que é um marco realmente, João. Muito importante você chegar a um time 3 vezes em 4 anos, imagina ser capitão desse mesmo time 3 vezes em 4 anos em uma final de Libertadores. É verdade, se eu não estou enganado aqui, Diego Alves, Diego Ribas, que não jogarão,
o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta. São os jogadores que estiveram nessas 3 finais que estarão à disposição no sábado, não é isso? Rodinei. À disposição, à disposição. Tem o pessoal aqui, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio estão por aqui, mas não podem participar porque infelizmente estão lesionados. Só mesmo em 2023 ficam aqui observando. Até uns equatorianos aqui perguntam do Bruno Henrique. Ficou muito na memória o que ele fez ano passado na semifinal de Libertadores. Ele destruiu o Barcelona nos 2 jogos, né? Fez os 4 gols da semifinal. O pessoal lembra muito de Gabigol e Bruno Henrique, mas dessa vez ele fica fora. É verdade, vocês falaram aí dos jogadores, né? O Dorival vai contar com todos que estão à disposição. E uma imagem hoje que repercutiu muito aqui no Brasil foi do Vidal, né? Fazendo uma atividade e tal. Ele que teve um problema no tornozelo. Vidal, dentro do possível, pronto, é isso, dupla? Exatamente, dentro do possível, preparado, tá até com uma bandagem ali, a gente tem as imagens, depois a gente vai rodar, uma bandagem vermelha na perna direita, que ele sofreu aquele trauma na final da Copa do Brasil, passou por uma drenagem, virou até o tornozelo também durante a partida, teve que sair, mas o que a gente conversa, fala com as pessoas assim mais próximas, até que entendem o Vidal, ele veio para o Flamengo, voltou para a América do Sul, especialmente até para participar de uma final de Libertadores. Então, João, esse homem vai jogar alguns minutos dessa partida no sábado, de qualquer maneira, é o que a gente tem de informação aqui. Então, ele está fazendo de tudo, mas pelo que a gente observou ali, né, Pedro? Movimentação que ele está fazendo ali, aparentemente sem demonstrar nenhum tipo de incômodo, dor, algo nesse sentido. Mas que a bandagem não há uma limitação física. Sim. E até o que a gente consegue conversar com as pessoas do Flamengo, se tivesse que colocar numa primeira prateleira de preocupação, muito mais o Thiago do que o Vidal. Exatamente. Não exatamente o Vidal. O Thiago também teve que passar por um processo de recuperação nos últimos dias. Tem um olhar ali, uma lupa talvez muito mais intensa sobre a sua situação. O Vidal está longe do 100%, o Vidal teve uma situação, teve que passar por um procedimento, mas não chega a ser exatamente uma preocupação de que não esteja no banco, não esteja à disposição do Dorival. Tem a rede social, tem a imagem, tem o torcedor ansioso também para sábado, repito, 48 horas para a grande decisão, fica aquela expectativa, será que vai estar à disposição, será que não vai? O Thiago já está com uma situação ali, já tem uma certa defasagem, quem pode entrar no segundo tempo, se tem uma qualidade de um Vidal para mudar um jogo, há uma preocupação, mas eu acho que está muito mais na ansiedade da torcida, do próprio Vidal, de muita gente que acompanha, do que exatamente no departamento médico. O Thiago talvez sendo observado um pouco mais de perto. E a gente vai continuar observando aqui, João. O que tiver de novidade, a gente traz para o clube, traz na programação. E sábado, todo mundo sabe, o jogo é aqui, canais ESPN, Star Plus. E o Fernando Praz, o Renatinho e o Pascoal aqui falavam comigo e observaram, e eu também. Nosso debochado Arrascaeta ali na rodinha de bobo, dando pique, pegando lá na marcação. Hein? Calma, segura. O homem tá lá participando ativamente, hein, dupla? Olha só, eu tenho uma dúvida. Quem tava nervoso com a Arrascaeta era o Renatinho, era o Praz ou era o João, Pedro? Tem essa dúvida. Saber. Tem o pessoal aqui atrás das câmeras aqui, o pessoal quer saber também. Os quatro, sabe por quê? Porque eles querem espetáculo sábado na final da Libertadores e a Arrascaeta é garantia de jogo por bonito, isso, é por isso, deve ser por isso. Técnica, qualidade apurada, né? Mas o homem participou bem ali, a gente viu mordendo, pegando ali na rodinha de bobo. Isso é uma boa notícia, né? Bem, tá bem. Dentro da observação da Comissão Técnica do Flamengo, do Departamento Médico do Flamengo, a grande notícia do meio de semana foi a evolução, foi o desempenho do Arrascaeta. O que eles passam internamente, o que eles passam até de informação para quem conversa, é que desde que foi detectado ali com a sua pubalgia, desde que encara esse problema da pubalgia, a Arrascaeta vive talvez o melhor momento dentro desse cenário de pubalgia. Não é exatamente mais aquela dor de cabeça, aquela pulga atrás da orelha. Será que consegue entregar? Será que consegue responder? Será que vai estar fora do jogo? Não, acredita-se que sim. O Arrascaeta pode ser esse debochado que o João fala, pode ser essa garantia de bom futebol, de espetáculo. João? É verdade, muito legal. Vocês que estão aí no estádio do Emelec e o estádio George Capwell, palco tradicional, né, de Libertadores da América, inclusive tá que o Flamengo, né? O Flamengo passou por jogos importantes aí também. E amanhã, então, ele volta a treinar aí no Capwell e vai lá para o estádio Monumental para fazer aquela caminhada com tênis. É isso, Fernando? Agora mudou de uns anos pra cá, né? Antes podia fazer com chuteira, podia bater uma bola, agora só passeio mesmo. É isso aí, pessoal vai lá reconhecer e teremos as entrevistas amanhã, né? Com o Everton Ribeiro e Dorival e o Fernandinho e o Felipão, né? Os capitães e os técnicos. Muito obrigado, Pedro Ivo.
e também Pedro Henrique Torre. E desculpe ontem, Pedro Ivo, a gente não fez uma playlist aqui que você não gosta muito, depois a gente vai tocar um Monarco pra você. Não é pra tanto. Monarco pode ser, não? Fica à vontade. Hein, Pedro? Pelo Faz amor o seguinte, de Deus. vai na do Renatinho, pede pra ele dar uma consultoria pro DJ aí que não vai ter erro. Não, pode deixar. Perfeitamente. Então, o que o Renatinho mandar, você aprova. Então, perfeitamente. Grande abraço, obrigado, Pedro Também Ivo. não é pra tanto. O que ele indicar, a gente avalia. Tem moral, beleza? Olha, grande abraço. Bate a sopra. Tirou e deu. Isso aí. Obrigado, Pedro Ivo e Pedro Henrique acompanhando o treinamento do Flamengo. Sua mãe está acompanhando o programa, é isso? Tá, dona Isildinha. Tá olhando aqui falando, pô, você tá mais tarde hoje, filho. Tá no clube, no happy hour. Não, tá lá em Pirassununga, lá. Não, você está no clube. Ah, eu tô. Eu também tá. Lá é um eterno clube, tem piscininha. Pirassununga? É, tá lá. Terra boa, hein? É, só pro bigode Boas também. referências em Seu Pirassununga. Oswaldo Bigodão também. Opa. Bom. Abraço para a família do Gosta do gelo, hein? É, né? Gosta do gelo, velhinho é bom no do Muito gelo. bem. Grande abraço pro pessoal lá em Pirassununga acompanhando a gente. Ozinho, acompanhamos aqui imagens do treinamento do Flamengo lá no campo do Emelec. Todo mundo dentro do possível participando. E o Arrascaeta se movimentando bem lá, Tetra. Chamou a atenção isso aí, hein? Zinho também. É fundamental, né? A Arrascaeta é um jogador que a gente sabe que faz o diferencial nesse ótimo time do Flamengo, nesse time que tem jogadores decisivos, mas ele é o debochado. Você o apelidou assim, né? Você que deu esse apelido e pegou, porque realmente é o cara da jogada diferente, é o cara do momento final, tanto de fazer gol para também alimentar os atacantes. E tem aquela dúvida, como tá esse problema do pubis dele. Ele mesmo deu entrevista para o nosso Pedro Torre, né? Falou que tem muitas dificuldades pós-jogo para recuperação, até para sair da cama. Eu não tive esse problema como atleta, mas convivi com jogadores que tiveram isso e não é fácil. Por isso até a minha opinião de não ter colocado ele para jogar contra o Santos. Mas ele já está se movimentando, ou seja, o departamento médico agindo rapidamente. É importante, ele está bem, é um jogo que pode ir para a prorrogação. Então, essa parte física conta muito. A gente sabe que, tecnicamente, ele pode fazer essa diferença toda. Ele e muitos jogadores do Flamengo. Mas o desgaste físico para um jogo de decisão, a gente sabe que é muito maior. Tem a parte ali da competição, da intensidade do jogo, mas tem o emocional por ser uma decisão, a pressão e a cobrança é maior também, a responsabilidade aumenta. A concentração e o foco tem que ser total. Isso tudo a Arrascaeta vai ter que dosar, saber lidar, porque ele é um cara que a gente sabe, né, que a torcida do Flamengo, o time do Flamengo confia muito. A qualidade, né, um jogador de uma qualidade absurda, um craque de bola, um cara que dentro de campo a gente sabe que vai proporcionar belíssimas jogadas, como do lado do Atlético Paranaense tem. Jogadores competentes, o Flamengo tem uma Arrascaeta aí como essa peça fundamental, João. O Fernando Praz já teve esse problema no pubis? Já. Assim, eu acho que uma coisa muito esclarecedora foi ele ter participado desse jogo contra o Santos, que, entre aspas, não era um jogo tão importante. Porque quando o problema do pubis está agudo, realmente é absurdo, é limitador, assim, ao extremo. Para deslocar, para frear, para travar, para chutar na bola, então... E na véspera de um jogo de final da Libertadores, ele participar do jogo contra o Santos no meio de semana, eu acho que é um baita indício de que a pubalgia dele está bem controlada. E a movimentação ali que a nossa equipe captou lá, é o que a gente falava aqui, para o espetáculo e principalmente para o time do Flamengo, aí são boas notícias. Como disse o Praz, como disse o Zinho, porque muitas vezes quando o jogador precisa frear, a bola vem e ele estava freando ali. Você viu que ele saía e freava e voltava, se posicionava. Eu acho que esse é um indício muito legal. Dá um sentimento até de alívio para o torcedor do Flamengo para poder contar com um jogador com essa qualidade do Arrascaeta, que é o jogador que faz o diferente, que encontra um espaço, que encontra uma bola, acha um companheiro bem colocado, então que ele possa estar no seu melhor nessa partida aí. O Vidal já estava um pouquinho mais assim, né? Um pouquinho mais contido, pelo menos essas imagens que a gente viu, nesses minutos que a gente vê no treinamento, a gente consegue analisar só aqueles jogadores que estão na fase final de recuperação ou já estão recuperados, para ver como é que eles vão se comportar.
e outros que você sabe que vão sobrar. Por exemplo, o Rodinei está passando lá no fundo, você sabe que se botar uma bola para ele correr... Ele corre até aqui. Ele vai correr, até Carapicuíba corre. Ele sai do Jorge Capwell e chega lá no estádio Vamos, do Arrasca. Barcelona. Cola. Que é longe, porque um é no centro da cidade praticamente e o outro é lá. Isso aqui é Tem um que atravessar. GPS. Escola local em Guayaquil. É um GPS. Sabe tudo de Guayaquil, Pascoal? Eu tive, ao longo da minha carreira, a possibilidade de ir algumas vezes lá em Guayaquil e nos dois estádios. Né? Mas esse estádio, inclusive... Qual que é mais legal? O do Barcelona é muito grande, muito bonito. É um estádio... Esse é mais pressão, né? O Capwell, né? Esse aí, eles fizeram uma reforma. Ele passou para ter 40 mil lugares. Antes eram 22 mil lugares. Mas é uma panela de pressão. Los elétricos, né? É o time da da companhia empresa de energia elétrica. Porque os caras ali eles ficam bufando na nuca do jogador, ali, ó, na beirinha do campo. Na beirinha do campo, eles ficam ali, atrás do gol e tal, tem aquela pressão. O outro, não, porque o outro é maior. É monumental, né, que eles falam, um né? Estádio Olha lá a mais imagem amplo. do Zinho lá. Olha o tamanho do estádio. Isso aí é um colosso, hein, Tetra? É grande. Ah, bem legal, é bem legal. Fica numa região mais afastada, realmente, como o Pascoal falou. Sabe tudo, Pascoal, né? Mas tá bem bonito, tá legal, tá... É uma construção mais antiga, mas tá bem conservado. Olha, tudo que está sendo montado aqui tá bem legal, né? Toda a atmosfera já de Libertadores. O gramado tá um espetáculo. O gramado tá muito bom, né? Tava passando uma máquina. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem cedo. Tava passando já aquela máquina para parar a grama e isso vai ser feito, né? Para deixar aquela grama mais baixinha, para a bola. Bom, rapaziada, vocês acompanharam aí as imagens, né, do treino, algumas imagens ali do treino do Mengãozinho falando. Meu querido, gostou? Dá aquela moral, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like. E sábado vão pra dentro deles, vão pra cima deles, vão levar esse negócio da Libertadores, valeu? Tamo junto, parceiro, saudações rubro-negras.